Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre afogamento e sobre acidentes com animais peçonhentos. É um tema excelente, principalmente para a região em que nós moramos. Então, iniciando a respeito sobre afogamento. Afogamento é uma das principais causas de morte de acidente. Principalmente 45% dos afogamentos que acontecem no Brasil são em locais onde tem água doce, como em lagos, no rio mesmo, Rio Araguaia, que nós temos todos os anos, seja em junho, julho, agosto, sempre tem, infelizmente, algum caso de afogamento. E infelizmente no mundo nós temos mais de 500 mil casos de morte por afogamento e mais de 7 mil casos de morte por afogamento no Brasil. E isso é uma extrema fatalidade, vendo principalmente, olhando pelos lados dos principais casos de afogamento, causas de afogamento que nós temos, né, exatamente no Brasil. Em primeiro lugar, a principal causa que motiva o afogamento é ingestão de bebida alcoólica, né? Nós sabemos que a ingestão de bebida alcoólica é um fator muito agravante quando eu tenho principalmente água, né? Unir bebida, excesso de bebida principalmente, e a pessoa decidir nadar bêbado é um fator. Por quê? Porque a pessoa que está alcoolizada, ela não tem exatamente a noção do que ela está fazendo. Então, ocorre que a maior parte desses casos são de pessoas alcoolizadas que entraram na água. Uma das segundas causas também é pessoas que têm epilepsia, pessoas que tiveram um AVC, um infarto fulminante, uma parada cardiorrespiratória quando foram nadar, certo? Tem pacientes também que têm problemas com redução de potássio, e a gente sabe que a redução de potássio ela provoca cãibras. Então, pessoas que têm tendência a ter câimbras com frequência, principalmente a nadar durante um período muito longo, também é um fator agravante para as principais causas de afogamento. Então, a gente, falando sobre esses motivos, faz com que vocês fiquem atentos, principalmente para a orientação nossa e da nossa família, das pessoas que a gente convive, principalmente nessa região que nós moramos aqui na beira do Rio Araguaia, certo? E quais são os sinais e sintomas do afogamento, né? Quando a pessoa está se afogando, tem náusea, vômito, hipotensão, certo? Hipotermia pode acontecer também, distensão abdominal por conta da ingesta muito grande de água, e às vezes a pessoa vai expelir uma espuma rosa, e essa espuma rosa é um sinal de muito alerta, principalmente para nós que somos da área da saúde, porque essa espuma rosa é um indicativo de edema de pulmão. E se eu tenho um edema de pulmão, significa que foi muito grande a quantidade de líquido que aquele meu paciente ingeriu. Então é mais um fator para mim ficar muito atenta para levar o mais imediatamente possível para o hospital. Então, agora falando a respeito da conduta, que é a dúvida da maioria das pessoas sobre o que eu devo fazer quando eu vejo um afogamento. Cair na água desesperadamente e tentar afogar, tentar salvar, na verdade, de qualquer forma? Não, esse não é o ideal. Ainda mais se eu não souber a técnica de afogamento. Se eu não souber essa técnica, eu vou me jogar na água e em vez de um afogado, não sei o que, dois afogados. Por quê? Porque pode ser um parente seu, se sua mãe for seu filho. Mas se você estiver desesperadamente dentro da água, se afogando, a pessoa que aparecer na sua frente, você vai fazer o quê? Afundar aquela pessoa para tentar emergir na superfície. É questão de reflexo mesmo. Então, se você não conhece as técnicas,
procure o corpo de bombeiros, procure alguém que conhece, jogue uma boia, mas não entre na água sem ter segurança daquilo que você está fazendo, certo? Talvez vocês não vão entender, mas eu vou falar a conduta exatamente como que você vai fazer. Quem tem segurança em nadar e quem conhece a técnica, você deve se jogar e antes de 1 ou 2 metros antes de chegar na pessoa, você afunda. E a pessoa, por exemplo, está aqui. Aí você está aqui de frente. E você afundou a 1 ou 2 metros antes de chegar nela, veio por trás. E ao vir por trás, você passou o seu braço pelo aqui, certo? Passou o seu braço na frente dela, na frente do colo dela, elevou o pescoço e com o outro braço você vai dar as braçadas para poder levar essa pessoa para fora da água. Quando você chegar com essa pessoa em terra firme, né, na praia, o que vocês devem fazer? Primeiramente, retirar a roupa da pessoa, certo? Por conta do risco muito grande do meu paciente cair muita temperatura devido à quantidade de tempo que ele ficou na água, certo? E para que também eu vou retirar a roupa? Para perceber se tem algum tipo de distensão abdominal. É muito importante para mim visualização do paciente. Lembrem do ABCD do trauma, a letra E é exposição. Eu preciso expor meu paciente para poder verificar e analisar melhor ele como um todo, certo? De uma maneira mais holística. E em segundo, esses são os principais, né, que eu devo realizar assim que eu chego em terra firme. E depois vou fazer a mesma situação do desmaio. Mesmo se a pessoa estiver consciente, eu já lateralizo a cabeça, porque tem muitas chances da pessoa o quê? Vomitar. É muito difícil uma pessoa se afogar, você conseguir salvar ela, levar para a terra firme e ela não vomitar. Por quê? Por conta da ingesta mesmo. A pessoa ingeriu muita água e quando ela consegue chegar em terra firme, ou mesmo na água, ela já começa a vomitar, a expelir aquela água. O organismo não aceita aquela quantidade tão grande de água, né? Então a pessoa tem tendência, a maioria das vezes, de ter vômitos logo após o salvamento. Então a gente precisa ficar atento por conta do risco de asfixia. E aí, ok, esse no caso da vítima consciente. Eu tô conversando com ela, tentando acalmar, retirando a roupa, expondo. Depois de expor, se tiver algum cobertor, é muito importante que eu tenha alguma manta, uma roupa seca para jogar por cima, porque lembre-se, não adianta eu expor meu paciente, retirei a roupa e não coloquei outra, porque senão de qualquer jeito eu vou ter hipotermia. Então, toda vez que o paciente estiver molhado, eu retiro a roupa e se eu tiver com a manta térmica, eu utilizo a manta térmica ou então posso utilizar um lençol, um cobertor, porque as situações de emergência, elas não acontecem somente quando você está dentro do hospital ou quando você está no corpo de bombeiros, no SAMU. As situações, elas acontecem, acidentes acontecem em todo lugar, né? Às vezes você está tomando banho numa piscina e acontece uma situação dessa, no rio, em algum lago, em alguma represa. Então é importante que todos conheçam as técnicas para saber o que deve ser feito frente aos primeiros socorros para que você seja preparado, independente de onde você esteja, certo? Que principalmente a família, depois que você forma, conta com você e com a sua experiência e segurança nas práticas. Então, esse é o que a gente deve fazer quando o indivíduo está consciente e acordado. Mas ok, eu retirei, digamos, uma situação. Eu me joguei na água, fui por detrás da pessoa e na hora que eu peguei ela, percebi que ela estava tendo desmaios. Ia e voltava, ia e voltava. Retirei ela da água, cheguei em terra firme, lateralizei a cabeça, chamei o nome e não respondeu. Chamei de novo, não respondeu. Aí o que eu devo fazer? Verificação de pulso. Verifiquei o pulso, sem pulso, verifiquei a respiração, não está respirando.
Então, eu vou iniciar o quê? As manobras para ressuscitação cardiopulmonar, que foi aquela que vocês viram nos outros vídeos, certo? E também que nós vamos fazer nas aulas práticas. Então, eu devo iniciar essa manobra justamente porque tem muita chance do paciente sair de um afogamento e ter uma parada cardiorrespiratória por conta dessa ingesta muito grande de água. Então, e na maioria dos casos, mesmo que meu paciente não tenha uma parada, na maioria das vezes ele vai precisar de um suporte ventilatório. Então, mesmo que, por exemplo, vocês estejam em uma fazenda e alguém, parente seu, acabou se afogando, você conseguiu salvar. Mas assim, mesmo assim, você deve levá-lo sempre ao hospital, porque eu não sei a gravidade desse afogamento. Então a gente leva para o hospital para a equipe médica avaliar o caso e talvez, se a pessoa precisar, receber suporte ventilatório, porque sabe que o paciente, depois de um afogamento, ainda mais dependendo da gravidade, dependendo, talvez a pessoa estava alcoolizada também, então pode haver uma descompensação dos sinais vitais. É importante a gente ter bastante atenção, principalmente nesse caso do afogamento. Espero que vocês tenham entendido e lembrem-se de ver o próximo vídeo sobre animais peçonhentos.